Com 10 vitórias no total da carreira, James Hunt foi campeão de 76. Ele já havia chamado a atenção do mundo com carros da Hesketh, vencendo uma prova em Zandvoort, 1975. Hesketh que talvez mereça um episódio só para ela de equipes que amamos. A equipe tinha carros medianos e essa vitória do Hunt pode ser considerada um grande feito. Vamos dizer que o carro dele seria o equivalente hoje a um carro da Alpine, um carro para marcar pontos ali no meio do grid, às vezes para um pódio. Mas aí uma grande virada no destino, totalmente inesperada, acaba colocando James Hunt num carro de ponta, em condições de vencer corridas e disputar o campeonato talvez. Porque o primeiro piloto da McLaren e primeiro piloto campeão com o carro da McLaren, o brasileiro Emerson Fittipaldi, manda avisar o chefão da equipe, Ted Mayer, no final de 75. Tô saindo fora, vou correr na Copersucar, chefiada pelo meu irmão Wilson. Aí, de repente, então, a McLaren estava a pé. Quer dizer, a pé não, eles tinham carro, mas eles não tinham piloto. O tabuleiro se movimenta depressa e Hunt acaba ficando com a vaga e disputa e vence o campeonato daquele ano. Também por outra grande virada do destino, porque em Nürburgring, no Grande Prêmio da Alemanha daquele ano, Niki Lauda sofre seu terrível acidente, ficando à beira da morte por várias semanas. Ele perde algumas corridas, James Hunt engata algumas vitórias e Lauda, que era líder com muita folga, vai vendo a vantagem encolher. A história dessa temporada é bem contada naquele filme Rush, mas resumindo, Lauda prefere não correr a última prova debaixo de um aguaceiro em Fuji e Hunt acaba ficando então com o campeonato e 6 vitórias naquela temporada. Grandes prêmios de Espanha, França, Alemanha e Holanda, Canadá e Estados Unidos. No ano seguinte, de McLaren, ele ainda venceria mais 2, Inglaterra e Japão, totalizando 10 na carreira. E é por muitos, inclusive por mim, admito, considerado um daqueles campeões que venceu porque no fim das contas alguém tem que estar em primeiro na tabela. Se Lauda não tivesse sofrido aquele acidente, nunca Hunt levaria o campeonato. Mas, como diz o poeta, tem muitos Cs nessa frase, ainda que seja um só. George Scheckter teve uma carreira longa para os padrões da época. Acabou herdando uma Tyrrell destroçada pela morte de François Sever e a aposentadoria precoce de Jack Stewart. A equipe era organizada e tinha um bom carro e de repente perde de uma hora para outra seus 2 pilotos. Estreando em 74, ele vence 2 provas na sua primeira temporada por lá. Uma em Anderstorp na Suécia e a outra em Brands Hatch. Em 75 vence em casa no Grande Prêmio da África do Sul e em 76 vence mais uma na Suécia, essa especial porque foi a única prova vencida na Fórmula 1 por um carro com 6 rodas. A lindíssima, espetacular, maravilhosa e genial P34. Ele ainda faria mais 2 segundos em um terceiro, mostrando que o bicho, apesar de esquisito, era veloz. Em 77, ele muda para correr na Wolf e estreia com vitória em Buenos Aires a bordo do lindíssimo W21, preto e dourado, para alguns é azul e dourado. Levando ainda em Mônaco e no Canadá, fazendo vários segundos e terceiros lugares e sendo vice-campeão de Niki Lauda com a Ferrari. Em 78, o carro da Wolf não era bom, eles acabam voltando para o modelo do ano anterior, não dá resultado, ele não vence nenhuma corrida e ele acaba se enchendo e muda para a Ferrari e dá uma certa sorte, porque a equipe vinha fazendo bons carros em sequência em cima da plataforma da 312 e aí ele foi a dupla com um piloto que é pai de outro que já apareceu aqui nesse tópico, Gilles, pai do Jacques Villeneuve. Ele e Gilles vencem 3 provas cada, mas Scheckter era bem mais experiente e consistente e fica então com o campeonato. Detalhe, eles vencem com a 312 T4 que eu faço questão de mostrar para você em belíssimas imagens que eu fiz lá em Imola. Olha que sonho de carro. E a 312 T4, acho que é T4 do Gilles Villeneuve, carro com que o Scheckter foi campeão em 1979.